Você teria coragem de morar e trabalhar num lugar que parece que a polícia não tem poder para agir? Os ataques contra brasileiros e outras nacionalidades chegaram a um nível que não dá mais para ignorar. Mas não é só isso. A crise da moradia e o custo de vida lá nas alturas estão sufocando quem veio aqui para trabalhar e viver. Salve galera, tudo bem? Meu nome é Fábio Teschi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trouxe fatos que muitas pessoas costumam ignorar. A de um país que nunca colonizou ninguém, mas que hoje parece pagar uma conta de uma imigração descontrolada que não é sua. Vem comigo para entender por que a Irlanda tá virando esse barril de pólvora prestes a explodir. Bora pra vinheta. Bom, antes da gente mergulhar aí nos fatos, eu queria fazer um agradecimento aqui pro Rafael Scapella, do canal Olhar Internacional. Eu mandei uma mensagem para ele no Instagram pedindo autorização para utilizar alguns trechos de um vídeo que ele fez relacionado à Irlanda, onde ele mostra algumas realidades das coisas que estão acontecendo aqui. Eu resolvi pegar uns trechos desse vídeo para reagir com vocês, claro, compartilhar com vocês os meus pensamentos sobre esse vídeo que o Rafael acabou fazendo e compartilhando com os inscritos dele. Então, obrigado aí ao Rafael, e eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição do vídeo. Se vocês puderem dar uma olhada no vídeo e também lá no canal do Rafael, eu fico muito grato. Ele começa o vídeo tocando numa ferida muito aberta, a mudança radical do país, a mudança que a Irlanda vem sofrendo nos últimos anos. Eu sou um irlandês de 65 anos e o meu país mudou mais nos últimos 5 anos do que nos últimos 60 anos. É chocante, sinto-me um estrangeiro, um estranho em meu próprio país. Na minha opinião, nosso governo é traiçoeiro, vendeu o país e o destruiu. Isso aqui é muito forte, né? Você vê uma pessoa falando isso, um local, né? Falando sobre a realidade que tá a Irlanda hoje, que nem mesmo ele reconhece mais o país. A fala desse irlandês aí resume o que muitas pessoas estão ouvindo hoje nas ruas e nos pubs aqui na Irlanda. A Irlanda sempre foi um país pacato, mas o crescimento foi tão rápido e desordenado que a infraestrutura não acompanhou esse crescimento. E infelizmente o que a gente vê muito hoje aqui na Irlanda, né? Quem vive aqui, é esse tipo de reclamação de como a Irlanda se transformou nos últimos anos. Mas o que eu falo é que a Irlanda, ela se encaixa numa lista bem interessante de países. Assim como Nova Zelândia e Hungria. Na minha lista entra também aqui a Nova Zelândia, nessa lista de países bons, onde eu não moraria mais. Não é mais o país que eu diria pra você criar raízes e pensar em filhos, família, comprar casa e ser feliz. Infelizmente, apesar das vantagens, eu não acho que a Irlanda é mais um país pra isso. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão pensando nisso que ele falou. A Irlanda realmente é um país muito bom para se viver, como vários outros que nós temos nesse mundo afora. A realidade, na verdade, do que a Europa vem passando é algo que coloca em dúvida se realmente vale a pena você largar talvez a zona de conforto, a vida talvez que você tenha tranquila no Brasil, até um trabalho bom que você possa ter no Brasil, para arriscar algo novo. Muitas mudanças assim repentinas que fazem com que a pessoa pense realmente se vale a pena largar tudo no Brasil para começar uma vida em outro país, né? A Irlanda é como se fosse um barril de pólvora, mais do que a Alemanha. Assim, eu ficaria muito surpreso de ver uma reviravolta, uma revolução partindo da Alemanha, novamente, na Europa. Não, isso dificilmente aconteceria. Porém, eu não ficaria tão surpreso de ver um grande protesto, um governo sendo derrubado na Irlanda. Isso que ele falou é uma coisa muito interessante. Aqui na Irlanda, há um mês atrás, algumas semanas atrás, aí teve um protesto bem forte nas ruas sobre o aumento dos combustíveis, né? Claro que essa guerra aí no Oriente Médio acaba atrapalhando muito a vivência, o dia a dia das pessoas no mundo todo, não só aqui na Europa, que foi relacionado aos combustíveis, o aumento aí do diesel especialmente, que subiu muito aqui na Irlanda. Para vocês terem noção, o diesel saiu de 1,49, 1,59 para 1,89, depois ali para 2,9, chegou a bater até 2,39. Esses valores são absurdos aqui na Irlanda. Isso não é comum. Tanto que essa paralisação teve efeito. Isso que ele falou, que talvez a Irlanda seria o país que poderia fazer alguma coisa acontecer e talvez parar um governo, aconteceu nesse sentido, onde o pessoal foi pra rua e realmente o preço dos combustíveis desceu lá de 2,39, 2,29, dependendo do posto, para 1,89. Claro que ainda continua muito mais alto do que estava antes, mas reduziu bastante o valor do diesel, pelo menos. Conseguiram, fizeram aquele barulho nas rodovias, deu 5, 6 dias, o governo irlandês fez o quê? Abaixou o preço dos combustíveis. Agora o Rafael aí acaba compartilhando no vídeo dele ponto crítico, né, que os brasileiros, não só os brasileiros, mas as pessoas no geral, os imigrantes que estão vivendo aqui, estão passando, que é a insegurança. É até estranho você pensar, né, um país da Europa passando por problemas de segurança. Infelizmente é o que está acontecendo nas grandes capitais aqui na Europa. A Irlanda também está passando por esses problemas. Dublin tá bem complicado você viver, morar naquela região central, né? Tem muitas pessoas que têm medo de arriscar, de sair um pouquinho da capital, do centro, né, de Dublin, e acaba morando naquela região, trabalhando, que fica mais cômodo também, claro, até por transporte e tudo, mas acaba vendo muitas coisas que, olha, quem não vê notícias reais falando da Irlanda, a realidade dos fatos, fica surpreso quando chega na Irlanda, viu? Eu vou compartilhar aqui
a experiência do Gabriel quando ele foi roubado, né? Ele faz entrega de comida e roubaram a moto dele, que é o equipamento de trabalho dele. Aí eu vou deixar rodar aqui a experiência dele, daqui a pouco a gente comenta aqui, quem será que roubou? Será que foi outro brasileiro? Será que foi um irlandês? Será que foi um imigrante do Oriente Médio? Quem será que roubou a moto dele? Tentem adivinhar aí por enquanto. Eles roubaram minha moto hoje no centro de Dublin e vou te falar a verdade, cara, dói. Meu tempo aqui em Dublin tá chegando ao fim, meu curso praticamente acabou. Agora é só curtir os últimos dias de férias até o dia 14, que eu tenho a passagem de volta pro Brasil. Sei que vocês acompanharam esse último incidente, eu tive a moto roubada e vou falar a verdade, eu desanimei muito daqui de Dublin. Na hora tu fica com aquele sentimento de ódio, sabe? Mas aqui não era pra ser uma cidade muito segura. Só que a gente sabe o que tá acontecendo com Dublin, principalmente o centro ali, é uma área muito difícil. E eu acho que como a maioria dos casais que não querem morar na Irlanda já vem com a data certa de volta, nós não queremos ter filhos aqui na Irlanda, com todos os problemas que a Irlanda tem. Infelizmente, essa é uma realidade, tá? Roubos de moto, bicicleta elétrica, pra quem trabalha nessa área aí de delivery, é muito comum em Dublin. Infelizmente, você não consegue pegar sua bicicleta e deixar do lado de fora da loja pra pegar sua mercadoria pra entregar sem correr o risco de ser assaltado, especialmente na região central. Dublin toda, você tem que tomar cuidado, mas a região central é desse jeito. Mas, então, já conseguiu adivinhar quem que roubou a moto do Gabriel? Será que foi um irlandês, um brasileiro, um cara do Oriente Médio? Então, foram os nanás, ou os Irish Knackers. Pra você que não sabe o que é os nanás, os knackers aí que ele tá falando, nanás, na verdade, é uma variação aí que os brasileiros acabaram criando pra se comunicar entre si quando tem algum problema com esses knackers. Quando você fala nanás, quer dizer essas pessoas. Não tem mais um problema eu falar isso aqui, porque até eles mesmos já sabem. O pessoal fala nanás quando se referem a eles. Antes funcionava, porque eles não conheciam, né? Então ficava tranquilo falar que eles não sabiam que estavam falando deles. Mas hoje já não dá mais pra falar assim, que eles já entendem o que é. Então, isso que quer dizer os nanás. Para quem tá por fora, esses knackers ou nanás são jovens irlandeses desocupados que andam em grupos, não produzem nada de valor para a sociedade, muito pelo contrário, são hostis, são agressivos e principalmente agressivos com imigrantes. Então eles pegam quem? O imigrante vulnerável, que é o que está trabalhando, principalmente trabalhando com entrega de comida, que normalmente é o trabalho mais acessível aí para o brasileiro que acabou de chegar na Irlanda. Sim, infelizmente tem muitos casos desses nanás atacando os brasileiros, esses imigrantes que trabalham na rua aqui. Infelizmente tem isso sim. Mas eu não tô aqui sendo advogado do diabo, não é isso. Eu sei que existem esses nanás que ficam fazendo essas porcaria na rua, mas também eles são uma forma, em muitos casos aqui, de uns justiceiros. Eles tentam resolver alguns problemas que talvez a polícia acaba não resolvendo. Por exemplo, nós temos ataques aqui às escolas, tem alguns imigrantes que vêm pra cá que, ao invés de aproveitar a oportunidade de trabalhar e correr atrás de seus objetivos, acabam fazendo besteira por aí. Teve ataques a escolas, onde crianças foram lesadas, né, pra não falar outras coisas aqui, ataques com arma branca. Esses moleques, os travelers, que vocês vão ficar sabendo também quem é nesse vídeo, acabaram agindo de uma forma que muitas pessoas estavam esperando, do governo e da polícia. Foram pra rua, fizeram a baderna, né, nesse ponto não é correto, mas fizeram tipo um protesto. Aí entra a agressividade que ele mencionou aqui, queimaram o ônibus, vandalismo, né, nas ruas. Infelizmente, esse tipo de coisa acaba acontecendo. Mas se você vê, foi por um motivo bom para abrir os olhos das autoridades das coisas que estão acontecendo com determinados imigrantes que chegam no país. Eu não estou falando que as atitudes deles contra os deliveries é correta. Não é correto. Teve outras coisas que aconteceram aqui que infelizmente a mídia não mostra. A mídia não mostra muitas coisas. Tanto que esse exemplo da escola que eu falei para vocês aqui, até hoje não se sabe o que aconteceu com as crianças que foram atacadas. É complicado estar num país onde as coisas acontecem e simplesmente muitas coisas são encobertas aí, viu? E você tem que fazer uma entrega, às vezes você não escolhe o endereço, claro, você nunca escolhe o endereço, você tem que fazer uma entrega às vezes num lugar escuro, numa viela, e aí que eles vão te cercar e te bater e te roubar. E já aconteceu com muitos imigrantes e muitos brasileiros. Então uma agressividade bem seletiva e bem covarde aí por parte desse pessoal. Toda agressividade, todo ataque, ele é covarde. Até porque eles nunca estão sozinhos, sempre estão em um monte de pessoas. Então tem vários casos aqui na Irlanda de deliveries que acabaram se defendendo e acabaram sendo presos porque acabaram agindo da mesma forma que essas pessoas agem, mas quando você acaba fazendo algo a um nativo, você acaba pagando de outra forma. E muitos vão dizer que esse é um problema de cidade grande, é só em Dublin. No interior não tem. Eu perguntei isso, tem um amigo que acompanha aqui o canal, mora no interior da Irlanda, e eu perguntei se ele vê esse pessoal aí, esses knackers, esses nanás no interior. Ele respondeu o seguinte: em cidades menores é praticamente zero, nunca vi eventos. E cidades relativamente grandes, como Cork, ainda assim é raríssimo a ponto de não ser digno de nota. Mas tem uma galera peculiar aqui, que inclusive são os que deram origem aos knackers, aos nanás,
que são os Travelers. Eles têm esse comportamento naturalmente meio barraqueiro, saca? Eles parecem que estão sempre prontos para uma treta. Esses Travelers são o que sobrou da galera que foi embora da Terra na época da Grande Fome e ficaram desabrigados. Sim, a Irlanda passou por um período de grande fome. Infelizmente tem essa parada dos Travelers aí, que como o nome já fala, né, são viajantes aí que ficam andando pela Irlanda toda aí, acabam vivendo em acomodações do governo, até mesmo nas ruas, e acabam fazendo algumas coisas. E sim, bastante violência que está acontecendo aqui na Irlanda acaba vindo dessas pessoas. E sim, para quem não conhece da história da Irlanda, a Irlanda passou por um problema muito sério lá no passado, que foi chamado de a Grande Fome. Isso aconteceu lá em 1845 a 1852. O problema começou quando uma doença destruiu plantação de batata, que era a base da alimentação da maioria dos pobres irlandeses. Em 1845, aparece a praga das batatas. E entre 1846 a 1849, o período mais pesado da fome, mortes em massa e colapso social. E em 1852, a crise principal termina oficialmente, mas as consequências continuaram por décadas. Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas morreram por fome ou doenças naquela época. E entre 1,5 a 2 milhões de irlandeses imigraram para outros países, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália. Por isso que existe uma grande concentração de irlandeses nesses lugares que eu mencionei. Aqui nessa parte do vídeo, o Rafael faz uma reflexão que muitos não fazem. Por que a Irlanda tem que aceitar de uma forma descontrolada a imigração, sabendo que ela nunca foi um colonizador? É aqui que aquele sentimento nacionalista começa a ferver. A Irlanda, historicamente, é um país cristão, é um país conservador. De acordo com a Pew Research, 54% dos irlandeses consideram religião importante. Isso é o dobro do Reino Unido, que é 27% só. É o triplo da Dinamarca, que é 17%, mais que o triplo, né? E Estônia é o país menos religioso do mundo, é 16% só que considera a religião importante. Para os padrões da Europa, que é um continente que já meio que abandonou o cristianismo, a Irlanda é um dos poucos países que meio que manteve isso aceso, né? Que conseguiu se manter sendo um país assim mais cristão que a média da Europa. Ao contrário da França, Reino Unido, Espanha, a Irlanda não saiu por aí explorando, colonizando e participando da escravidão, tá? Então, considerando esse histórico da Irlanda, é muito mais difícil, tem muito mais resistência por parte dos irlandeses de aceitar toda essa imigração em massa que vem ocorrendo nos últimos anos. E aqui eu tô falando da imigração em massa, tá? E não da imigração normal, né? De você, brasileiro, indo pra Irlanda pra trabalhar, estudar e respeitar as leis do país. Eu tô falando de muçulmanos chegando aos milhares, dezenas de milhares, no caso da Alemanha, até alguns milhões. A verdade é que a Europa se transformou muito aí nos últimos 10, 12 anos, aí, começando com Inglaterra, França, lá atrás, 2015, 2016, né? E infelizmente são coisas que continuam acontecendo. A gente sabe que a Inglaterra, a França, esses países aí têm um fator histórico envolvido, a Alemanha, mas a Irlanda... Não, a Irlanda não teria por que entrar nessa onda de aceitar essa quantidade de imigração que está tendo no país hoje. Não teria por que fazer isso. Claro, a Irlanda faz parte da União Europeia, né? Então tem muitos acordos que você tem que seguir, tem coisas que eu acho que eles deveriam bater o pé e não fazer. Você pode até ser a favor, você pode até achar que imigração é tudo a mesma coisa e fronteiras abertas e dane-se. Porém, os irlandeses não são muito fãs dessa agenda, a qual tem aí ganhado força na Europa nos últimos anos. Primeiro começou com, não dá nem pra falar qual que é o primeiro, né? Mas digamos que em 2015 a Alemanha, a Suécia já estava acontecendo, depois França já estava assim por um tempo, depois pegou Portugal, o Reino Unido, só que na Irlanda isso é muito recente. Nos últimos 5 anos que a coisa explodiu ali, então eles não estão acostumados, eles também não se veem na obrigação de aceitar isso. Por quê? Pro alemão, você pode sempre citar o passado e falar, não, você tem que aceitar aqui 1 milhão de muçulmanos por causa do que vocês fizeram nos anos 40. Já pros ingleses, franceses, você toca na questão da escravidão, do colonialismo e fala, vocês têm que aceitar. Mas pra Irlanda, como eu disse, não dá, porque eles foram vítimas disso, na verdade. Eles até apanharam de outros países europeus. Então como que você ali do nada pega vários homens muçulmanos e joga ali e fala, olha, parabéns, vocês vão ter que agora pagar por tudo isso. Uma religião diferente, uma cultura diferente, uma dívida histórica que não é pra vocês pagarem, vocês não participaram disso, mas vocês vão ter que aceitar e pronto. Assim, é a receita pro desastre. Então, e outra coisa que acaba preocupando muito, né, como ele mesmo mencionou, a Irlanda é um país muito cristão. Muitas coisas que acontecem dessas pessoas que acabam vindo desses países de guerra é que eles têm uma cultura totalmente diferente, uma religião diferente, e em muitos casos, muitos vídeos que nós vemos aqui na Europa, parece que eles querem colocar a goela abaixo que você tem que seguir a religião deles, como se você tivesse que se converter ao que eles pensam. Gente, eu já até mencionei em outros vídeos, você sai de um país onde você passou por dificuldades, onde você é submissa a pessoas que fazem um mal pra você e pra sua família, quando você tem a chance de recomeçar em outro lugar, você simplesmente quer que as pessoas sigam aquilo que você fugiu, que você não quis viver mais. Essas pessoas que chegam aqui, elas chegam pedindo o quê? Pedido de asilo. Então é o quê? Saiu por problemas políticos, ameaça de morte e entre outras coisas. Então como que você chega num país que tem uma cultura totalmente diferente da sua e você quer impor aquela cultura na cabeça das pessoas? É claro que não vai dar certo.
E é por isso que muitos irlandeses não aguentam a situação que está acontecendo hoje. Diferente da Inglaterra, a Irlanda ela foi colonizada. Eles passaram muita fome aqui. Muitas pessoas morreram nesse lugar. E aí quando o governo simplesmente coloca centenas de pessoas em villages, né, cidades pequenas ou grandes, sem consultar ninguém, o irlandês local se sente invadido. E olha, eu não tiro a razão deles de pensar dessa forma. É importante a gente entender isso para não achar que simplesmente todo irlandês é xenofóbico ou racista. Ah, Fábio, mas você também é um imigrante que tá aí. Sim, eu sou um imigrante, mas eu trabalho, pô. Eu pago meus impostos. Eu não tô aqui vivendo nas custas de ninguém. Ai de mim de não cumprir com os meus compromissos. Outro ponto é que todo mundo acaba pagando por isso. Brasileiros que decidem deixar o Brasil para estudar aqui, outras nacionalidades, outras pessoas de outros países que também pagam por algo que não deveriam pagar. Não é culpa deles o que tá acontecendo. Não é culpa dessas pessoas que tentam fazer as coisas da forma correta o que tá acontecendo nos países. Ah, mas o pedido de asilo é um pedido legal de proteção. Claro que é, mas tem muitas pessoas que acabam se beneficiando, aproveitando das falhas do sistema para viver nas custas desse governo, para viver nas custas das pessoas que pagam seus impostos aqui, que não são baratos, que não são poucos. Revoltado com tudo isso aí. E tem outro agravante que pega o brasileiro que tá morando lá, né? Porque assim, o irlandês normal, instruído, e eu conheci muitos, mais na Austrália, trabalhando lá com muitos irlandeses, eles sabem a diferença. Eles não estão preocupados com você, brasileiro, indo pra Irlanda para aprender inglês, trabalhar e respeitar a cultura deles. Mas eles estão, sim, muito preocupados com imigração em massa de muçulmanos. Isso, o irlandês instruído. Porém, os nanás são pessoas de extremo baixo QI, são pessoas sem instrução, e já toda uma linhagem de muito tempo de pessoas de baixíssima instrução. Então eles não sabem a diferença. Eles escutam você falando português, vão pensar que é árabe e vão querer te atacar. Assim, aqui é um ponto que a gente tem que tomar cuidado para não generalizar. Eu sei que muitos dos nanás, dos travelers são pessoas assim, meio voada, mas eu não sei se o Rafael conversou com alguém que teve uma experiência ruim e acabou falando isso. Claro que tem muitas experiências ruins de muitos brasileiros aqui. Não vamos também generalizar que todos não têm inteligência. Não, isso não é verdade. Tem muitas pessoas aqui, mesmo eles que são pessoas legais, são pessoas que tentam fazer as coisas corretas, porque não é porque a pessoa ela é denominada naná ou traveler que simplesmente ela ligou o F para todo mundo e só vive aprontando por aí. Não, claro que não. Tem pessoas que são dessas famílias que também vivem, que também trabalham, que tentam fazer as coisas certas. Não dá para generalizar quando entra nesse assunto. Claro que existe muitas pessoas que fazem coisa errada, como brasileiros fazem coisas erradas aqui, como muçulmanos acabam fazendo coisas erradas. Tem muitas pessoas que fazem coisas erradas, mas eu não generalizo que todos são um problema para a Irlanda. O brasileiro na Irlanda acaba ficando entre a cruz e a espada. Ele tem que driblar esses dois males, principalmente em Dublin, né? Os nanás de um lado e o pessoal aí da imigração em massa de outro, que também tem causado problemas na Irlanda. Só que esses dois aí, tanto o refugiado que vem lá do Oriente Médio, ele é visto como um grupo protegido pelo politicamente correto e pelas leis. Os nanás também. Você brasileiro não. Então assim, quando a direita na Irlanda começa a encher o saco e falar, tem muito imigrante, tem muito crime, muito imigrante fazendo coisa errada, dá um jeito aí. Eles vão bater em quem? Os políticos e a polícia na Irlanda, eles são igual aos nanás. Eles são covardes, eles vão bater em quem tá mais fácil. Você é brasileiro. Agora vai ser mais difícil você ter um visto, vai ser mais difícil renovar o seu visto, vai ser mais difícil você entrar na Irlanda. Agora, os refugiados continuam chegando, com hotel de graça, tudo de graça, de boa, protegidos pelo politicamente correto, e os nanás também continuam atuando de boa. Eu entendo o que o Rafael quer dizer aqui. Realmente é frustrante você ver que você trabalha, paga seus impostos, enquanto pessoas estão chegando cada vez mais e mais e mais e mais e vivendo nas custas do governo e de pessoas, do sistema, né? Tem que tomar muito cuidado. Eu não gosto de generalizar, falar que toda a polícia é desse jeito. Infelizmente, gente, para quem não conhece a Irlanda, a polícia aqui, eles também não podem fazer muito. Infelizmente, eles não podem agir como a polícia deveria agir de verdade, como a gente vê a polícia agindo nos Estados Unidos, no Brasil, em alguns outros lugares. Aqui eles não podem. Tem vários casos aí da polícia agir com força, agredir, ou até mesmo colocar pro chão, fazer o trabalho que a polícia tem que fazer. Tem gente aí respondendo na corte porque agiu de uma forma mais assim, mesmo para se defender. Os policiais aqui não têm arma. Bom, tem uma polícia específica aqui que tem arma, tá? Quando acontece alguma coisa com arma branca, você chama ela e vem a polícia armada. Mas a polícia que fica na rua o dia todo, que é a guarda aí, eles não têm arma. Então imagine você combater tudo esse vandalismo que acontece no país sem uma arma. A arma de fogo não resolve o problema? Não, mas intimida. E quando você é polícia, eu acho que você tem que pelo menos botar respeito, intimidar. E não que essas pessoas fiquem jogando ovo no carro quando você passa. É verdade, acontece isso. Então, gente, esse era o vídeo que eu queria compartilhar com vocês aí, do Rafael, o que ele trouxe lá no canal dele, Olhar Internacional, sobre o ponto de vista dele da Irlanda e de algumas coisas que ele acaba vendo, né? Ele é um cara que viajou muito, tem muita experiência e pode falar muito sobre as coisas, com certeza. Não acho que ele está errado em muitas coisas que ele falou aqui, eu só não gosto do ponto de generalizar, tá? Quando você generaliza que toda a polícia é assim, que todos os nanás são assim, porque se for desse jeito, temos problemas com brasileiros, temos problemas com muitas outras nacionalidades aqui também. É um vídeo sensacional, agradeço ele mais uma vez por deixar eu pegar esses trechos do vídeo para compartilhar com vocês, né? A minha opinião sobre isso, por eu viver aqui há
bastante tempo, eu posso falar também. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, deixa um like, compartilha, comenta o que você acha de tudo isso. Se vocês estão chegando agora no canal, muito obrigado pela presença de vocês, pela inscrição de vocês. Espero que vocês gostem dos conteúdos, que a gente continue crescendo mais e mais. Tamo junto, se vemos no próximo vídeo. Valeu, fui!